Vamos ver se passa no crédito. Ele disse isso sorrindo, arrastando as palavras, olhando para minha pele antes de olhar para mim. Eu ouvi o riso abafado atrás do balcão, ouvi o silêncio pesado que veio depois, aquele silêncio que não protege. Ele acusa. Eu estava ali, de pé, e ainda assim me fizeram pequeno. Não perguntaram meu nome, não perguntaram o que eu buscava. Julgaram tudo antes, porque eu sou negro. Porque para eles a cor já era a resposta suficiente. Eu senti o calor subir pelo rosto, mas não foi vergonha. Foi a velha mistura de cansaço e lucidez. Quando ele repetiu a frase mais alto, como se estivesse fazendo um favor para o resto da loja, eu entendi. Aquilo não era sobre crédito. Era sobre quem eles achavam que eu não poderia ser. As piadas vieram em seguida, disfarçadas de comentários técnicos sobre parcelas longas, análise demorada, burocracia para esse tipo de cliente. Cada palavra tinha endereço certo, minha cor. Enquanto eu respirava fundo, outros se aproximaram. Alguns riam, outros fingiam não ver. Um cliente cochichou algo que não precisava ser dito em voz alta. Eu conheço esse tom desde menino. É o tom de quem aprende cedo a desconfiar de um corpo negro em lugares onde o dinheiro costuma falar mais alto. Eu fiquei ali, imóvel, porque aprendi que, às vezes, o maior confronto é não sair do lugar. Eu pedi para falar com o gerente. A resposta veio carregada de impaciência, como se eu estivesse pedindo demais por simplesmente existir naquele espaço. Mesmo assim, esperei. Esperei porque eu sabia o que carregava comigo, mas principalmente porque eu sabia quem eu era. Cada segundo de espera era um teste de dignidade. Eles queriam reação. Queriam que eu confirmasse o roteiro que escreveram para mim. Eu não dei. No canto da loja, percebi um celular erguido. Alguém tinha entendido. Alguém tinha visto o que estava acontecendo, não como mal entendido, mas como aquilo que realmente era. Eu senti o ambiente mudar, não por respeito, mas por medo de exposição. Ainda assim, continuaram, porque o preconceito, quando se sente protegido, insiste. Foi então que eu toquei na pasta ao meu lado. Não como ameaça, não como resposta, como verdade. Eu não vim ali para provar nada para ninguém, mas também não devia silêncio eterno a quem me humilhava. O envelope estava ali desde o começo. O mesmo que eles ignoraram quando decidiram me medir pela pele, não pelos fatos. Antes de abrir, eu olhei ao redor. Vi rostos tensos, risos engolidos, olhares que agora tentavam se corrigir. Era tarde. O que já tinha sido dito não voltaria para a boca. E talvez seja por isso que essa história precise ser contada. Se o que você está sentindo agora é indignação, se esse desconforto te atravessou, fica comigo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque o que vem a seguir não é sobre revanche, é sobre verdade. E ela ainda vai fazer esse lugar inteiro ficar em silêncio. Eles não pararam, pelo contrário. Quando perceberam que eu não ia reagir do jeito que esperavam, o deboche ficou mais fino, mais venenoso. Aquele tipo de ironia que tenta parecer brincadeira, mas machuca exatamente porque é calculada. Leandro se encostou no balcão, cruzou os braços e me olhou como quem avalia uma mercadoria defeituosa. Disse que o modelo que eu tinha pedido era bem exclusivo, alongando a palavra, deixando subentendido que exclusividade não combinava com alguém da minha cor. Márcio riu baixo, daquele riso que não explode, mas contamina o ambiente inteiro. Eu senti os olhos grudarem em mim, não no meu rosto, na minha pele. Era como se cada tom mais escuro fosse uma linha vermelha piscando, um alerta silencioso dizendo, não pertence. Um cliente passou atrás de mim e cochichou algo que soou como um conselho, mas era sentença. Falou que esse pessoal costuma vir só para olhar, matar curiosidade, sonhar alto demais. Não usou meu nome. Não precisava. Eu já estava reduzido a um rótulo. Alguém comentou sobre a análise de crédito demorada. Outro falou em parcelas longas, juros altos, papelada. Tudo dito com aquele falso cuidado,
aquele tom de quem finge ajudar enquanto empurra. Era uma encenação coletiva, e eu, o personagem principal, sem direito à fala. Quando tentei fazer uma pergunta simples, Rafael me interrompeu com um sorriso torto, como se estivesse sendo paciente demais comigo. Disse que talvez fosse melhor eu começar por algo mais dentro da minha realidade. A realidade que ele escolheu para mim. Eu respirei. Uma vez, duas, não porque estava com medo, mas porque conheço esse terreno. Sei como pequenas reações viram desculpa para grandes injustiças. Eles queriam que eu me sentisse deslocado, que eu recuasse, que saísse andando com a cabeça baixa para confirmar tudo o que imaginavam. Cada risada abafada era um empurrão invisível nessa direção. O mais cruel não era o que diziam, era a naturalidade. A forma como o preconceito se espalhava como conversa comum, como se aquele tipo de tratamento fosse normal, aceitável, até engraçado. Ninguém ali parecia desconfortável com a cena, exceto eu. E talvez uma ou duas pessoas que desviavam o olhar rápido demais, como quem não quer ser cúmplice, mas também não quer se comprometer. Eu fiquei parado, não por indecisão, por escolha. Porque sair dali naquele momento seria aceitar a narrativa que tinham criado. E eu não aceitei. Enquanto eles falavam entre si, como se eu não estivesse presente, eu percebia a vergonha alheia crescendo. Não neles, em quem assiste, em quem entende, mesmo sem palavras, que aquilo passa de ironia para humilhação aberta. Rafael voltou a falar, agora mais alto, como se quisesse plateia. Disse que a loja já tinha perdido tempo demais com atendimentos sem perspectiva. O silêncio que veio depois foi pesado, denso, um silêncio que não limpa nada, só acumula. Eu senti o peso dele nos ombros, mas também senti algo mudar dentro de mim. Porque quando o desprezo chega nesse ponto, ele para de ser pessoal. Ele vira exposição. Eu olhei em volta mais uma vez. Vi rostos tensos, sorrisos travados, curiosidade misturada com desconforto. E entendi que aquela cena não era só minha. Era de muita gente que já passou por algo parecido e nunca teve chance de permanecer ali. Se você já presenciou uma situação assim, se já viu alguém ser diminuído por ser quem é, comenta aqui embaixo. Conta se isso já aconteceu com você ou com alguém próximo. Essa história continua e ela não vai ficar no silêncio. Eu não levantei a voz, não xinguei, não fiz cena. Eu só pedi, com a mesma calma de quem sabe exatamente onde está pisando. Chama o gerente, por favor. E foi como se eu tivesse pedido um favor absurdo. Rafael fez aquele sorriso torto de novo, inclinou a cabeça e soltou um claro, que não tinha nada de claro. Tinha veneno. Tinha a certeza de que eu ia cansar antes. Tinha o prazer silencioso de me ver parado ali, negro, imóvel, como se a minha presença fosse um incômodo que eles queriam dissolver no tempo. A espera começou assim, sem relógio na parede, mas com o tempo martelando por dentro. Eu fiquei no mesmo lugar, de pé, a coluna reta, a pasta na mão, firme, como quem segura não um papel, mas uma decisão. O ar dentro da Araguaia Prime Motors parecia mais pesado a cada minuto. Não porque faltasse oxigênio, porque sobrava julgamento. Eu sentia os olhos me medindo de novo e de novo, como se a minha cor fosse uma pergunta que ninguém tinha coragem de fazer em voz alta, mas que todos respondiam com o corpo. O olhar indo e voltando, rápido, desconfiado e sempre parando na pele. Como se meu tom fosse um atalho para concluir quem eu sou. Leandro passou perto de mim e encostou no balcão fingindo conversar sobre outra coisa, mas a conversa era sobre mim. Eu ouvia meu nome virar ele, eu ouvia esse cara, eu ouvia esse tipo, e o mais sujo é que eles acham que não dá para perceber. Acham que a gente não sente quando a frase muda de rota só para não admitir o motivo real. Eu senti. Cada palavra desviada era uma confirmação. Márcio abriu uma gaveta, mexeu em papéis e falou alto o suficiente para eu ouvir. Gerente está ocupado, atendendo o cliente. Quando disse cliente, ele alongou um pouco, um microsegundo.
O suficiente para deixar claro que na cabeça dele, cliente não era eu. Eu era outra coisa, um teste, uma distração, um incômodo. Alguém que não deveria estar pedindo nada naquele lugar, porque naquele lugar, para eles, eu entrava com a minha cor antes de entrar com a minha intenção. Eu só respirei, devagar, como quem segura o próprio sangue no lugar, porque é isso que eles procuram. Um movimento brusco, uma palavra mais firme, um olhar que pareça afronta. Qualquer coisa para virar o jogo e dizer, tá vendo? Eu aprendi cedo a reconhecer esse teatro. O racismo é covarde assim. Provoca em silêncio e pede espetáculo em troca. Eu não dei. Meu silêncio era uma parede. Minha calma era uma lâmina. O tempo foi passando e eu percebi o desconforto de quem assistia. Não deles, não dos que riam, mas de alguns clientes que estavam ali e não sabiam onde enfiar as mãos. Uma mulher apertou a bolsa contra o corpo, não por medo de mim, mas porque ficou sem jeito de existir na mesma cena. Um homem de camisa social olhou para mim, desviou, olhou de novo e baixou a cabeça como se estivesse escolhendo não participar. O problema é que quando você escolhe não participar, você participa do silêncio que protege o agressor. Ainda assim, eu não me mexi. Rafael voltou com um copo de água e parou perto demais, invadindo meu espaço com um cuidado falso. Quer uma aguinha? Vai que o calor, né? O né veio com aquele ar de deboche, como se eu estivesse ali por fraqueza, como se eu fosse desmaiar. Como se um homem negro de pé, esperando, fosse sempre o corpo que eles imaginam quebrando antes do resto. Eu olhei para o copo. Não peguei. Não por orgulho, por escolha. Eu não precisava da água dele. Eu precisava do direito de ser tratado como qualquer pessoa. E nessa hora eu senti a tensão invisível crescer. A loja parecia girar em torno de mim, mas não como centro de atenção, como alvo. Como incômodo que ninguém sabia como expulsar sem deixar a mancha aparecer. E eu, parado, deixava a mancha aparecer com a força de quem simplesmente não se retira. Eu podia ouvir o ar-condicionado, podia ouvir o teclado batendo, podia ouvir uma caneta cair. E entre esses sons, eu ouvi o que não era dito. O que ele está fazendo aqui? Como ele entrou? Quem ele pensa que é? Sempre isso. Sempre o mesmo pensamento, com roupas diferentes, e tudo ancorado na mesma coisa, a minha cor. Eu não estava ali para discutir, eu estava ali para resistir. Minha mão apertou levemente a pasta. Eu senti o couro sob os dedos. Senti a textura que me lembrava o caminho inteiro até chegar ali. Cada porta que já fechou na minha cara, com desculpa educada. Cada "a gente liga depois". Cada sorriso que some quando você chega perto. Cada vez que te olham como se você fosse sempre a exceção errada. Eu senti tudo isso no corpo e mesmo assim eu mantive o olhar firme. O olhar firme é uma coisa que incomoda. Porque quando um homem negro mantém o olhar firme, eles chamam de arrogância. Quando ele abaixa a cabeça, chamam de submissão. Nunca é só um olhar. Nunca é só humano. Sempre tem que caber numa narrativa pronta. E eu estava cansado de caber. Então eu olhei para Rafael com calma, sem desafio, sem medo, só presença. E eu vi o sorriso dele falhar por um instante. Foi rápido, mas eu vi. Aquela segurança dele vacilou, porque ele percebeu que eu não estava ali pedindo permissão para existir. Eu estava ali existindo. E isso, para gente como ele, é insuportável. "Gerente tá vindo", disse Leandro de longe como quem joga uma migalha. E riu, olhando para Márcio como se fosse uma piada interna. "Vai ter atendimento VIP". O VIP veio como tapa, porque era assim que eles tentavam manter o controle, transformando a minha dignidade em motivo de riso. Só que o riso deles, quanto mais tempo passava, mais parecia um esforço. Um riso que tenta abafar a sensação de que alguma coisa ali não estava funcionando como sempre funcionou. Eu continuei esperando. E a espera longa é um tipo de prova. Ela revela quem está acostumado a ser respeitado sem pedir e quem precisa lutar pelo básico.
Eu senti o peso de cada minuto, não só por mim, mas por todo mundo que já desistiu antes, por cansaço, por medo, por humilhação acumulada. Eu sabia que, se eu desse um passo para trás naquele momento, eu estaria carregando de novo a mensagem de que eles podem fazer isso e sair limpos. Eu não ia carregar essa mensagem. O ar ficou mais frio. Ou talvez fosse só a minha pele entendendo que o ambiente estava contra mim. Eu sentia a nuca quente, os ombros firmes, o peito subindo e descendo num ritmo controlado. Eu estava inteiro. Eu estava atento. Eu estava em silêncio, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de história, cheio de nomes que eu não preciso dizer para você entender. Cheio de cenas parecidas que o Brasil finge não ver, mas repete todos os dias. Do outro lado, alguns olhares começaram a se constranger. Uma funcionária jovem passou e me olhou rápido, com algo no rosto que parecia culpa. Ela não disse nada, só seguiu. E eu pensei, quantas vezes a gente vê a injustiça, engole e chama isso de prudência? Quantas vezes o silêncio vira conforto para quem faz o errado? E quantas vezes o silêncio vira proteção para quem sofre, porque falar pode custar caro demais? Eu fiquei ali, equilibrando tudo isso dentro de mim. Rafael voltou a cutucar o clima. Se quiser, a gente tem uns seminovos, mais acessíveis. A palavra acessíveis veio carregada, como se a minha cor determinasse o teto do meu desejo. Como se eu não pudesse querer o que eu queria. Como se querer fosse privilégio de pele clara. Eu não respondi com raiva. Eu só encarei com serenidade e disse baixo, sem espetáculo: eu vou esperar o gerente. E foi só isso. Mas eu senti o impacto. Porque a minha voz calma desmontava a maldade dele sem dar palco. Mais alguns minutos. O burburinho diminuiu. Os risos ficaram raros. Não por arrependimento, por receio. E eu senti que, quanto mais eu permanecia, mais a cena se transformava. Não porque eu estava ganhando, mas porque o racismo deles, exposto por tempo demais, começava a ficar feio até para quem estava acostumado a fingir que não existe. E eu, ali, parado, comecei a entender algo com clareza dolorida. Às vezes, a maior resposta é não correr. É sustentar a própria dignidade no meio do constrangimento. É deixar o outro encarar a própria crueldade sem distração. Foi aí que eu percebi que a humilhação já não era mais só minha. Ela começou a escapar do controle deles. O tipo de coisa que, quando dura tempo demais, deixa de ser brincadeira e vira cena. Vira prova. Vira um constrangimento impossível de ignorar. Um casal que estava olhando um SUV perto da vitrine parou de fingir interesse no carro. A mulher apertou os lábios, olhou para mim, depois para Rafael, e ficou num estado estranho, como se quisesse dizer alguma coisa, mas estivesse com medo de se comprometer. O homem, ao lado dela, mexeu no relógio, limpou a garganta, deu um passo para trás. Não era coragem, era desconforto. O tipo de desconforto que nasce quando você percebe que está assistindo a uma injustiça e que, de algum jeito, sua presença ali também te coloca dentro da história. Do balcão, Leandro começou a falar mais baixo. Márcio evitou me encarar. Eles ainda tentavam manter a pose, mas eu via as microfissuras aparecendo. O riso fácil, que antes vinha como reflexo, virou um riso forçado, travado, como quem tenta segurar a situação com fita adesiva. O problema é que algumas coisas não se consertam com disfarce. E racismo exposto, quando fica tempo demais no ar, começa a cheirar mal, até para quem não costuma sentir. A loja, que antes parecia um palco com eles comandando, foi virando um tribunal silencioso. Só que ninguém tinha martelo, ninguém tinha toga. O julgamento era feito no olhar. E eu sentia isso. Sentia porque os olhos de quem observava já não eram os mesmos de minutos atrás. Alguns olhares vinham carregados de vergonha, outros de culpa, outros de uma indignação tímida que não sabia para onde ir. E no meio disso tudo, eu seguia de pé, como se a minha postura fosse a única coisa que eu podia controlar ali dentro.
Rafael percebeu a mudança e tentou corrigir o tom, mas era tarde. A mudança não era nele, era no ambiente. Ele passou a falar com um cuidado fingido, aquele cuidado que aparece quando o agressor percebe que pode ser visto. Não, imagina, é só o procedimento padrão. Procedimento padrão para quem? Eu pensei, mas não respondi, porque o truque do padrão é esse. Ele tenta transformar discriminação em rotina para ninguém se sentir responsável. Leandro deu um passo e jogou uma frase no ar, como se quisesse reorganizar a narrativa. A gente atende todo mundo igual aqui. Eu quase ri, mas segurei. Porque eu estava ali exatamente por não ser atendido igual. E todo mundo que tinha um mínimo de sensibilidade estava vendo. O silêncio começou a pesar neles também. Um peso diferente. Um peso de exposição. Foi nesse instante que eu notei Camila. Ela estava num canto perto de uma coluna, com o corpo meio virado, como quem tenta parecer distraída. Mas os olhos dela estavam atentos, firmes. Ela não tinha a expressão de curiosidade de quem assiste a uma briga. Era outra coisa. Era indignação consciente. Como professora, eu reconheci naquele olhar um tipo raro de coragem. A coragem de não fingir que não viu. E o celular dela estava na mão. No começo, eu achei que ela estava mandando mensagem para alguém. Mas então eu vi o ângulo, vi a posição, vi o brilho discreto da tela e entendi. Ela estava gravando, sem alarde, sem drama, só registrando, do jeito mais perigoso para quem pratica injustiça, deixando a cena falar por si mesma. E quando eu entendi isso, eu senti o ar mudar de novo. Não porque eu soubesse com certeza que eles tinham percebido, mas porque eu percebi que agora existia uma testemunha, uma prova, uma memória que não dependeria da minha palavra contra a deles. O racismo adora sombra, adora dúvida, adora versões. Um vídeo tira dele o esconderijo. Rafael, talvez por instinto, começou a ajeitar o colarinho. Passou a mão na nuca, olhou ao redor, como quem procura uma saída social. Aquela superioridade de minutos atrás foi escorrendo. E aí, como se tentasse recuperar o controle, ele soltou uma frase que me deu um frio no estômago, porque eu já ouvi isso antes, em outros lugares, com outras pessoas, com o mesmo tom. Esse tipo de cliente sempre dá problema. Eu não precisei que ele olhasse diretamente para minha pele naquele momento. A frase já carregava isso. Esse tipo não era sobre comportamento, era sobre cor. Era sobre o lugar que eles acham que a gente deve ocupar. O lugar de suspeito, de risco, de incômodo. E Camila pegou aquilo. Pegou a frase e pegou também os olhares que vieram logo depois. Os olhares que me atravessavam como se minha pele fosse um prontuário. A vergonha alheia se espalhou. Uma moça que estava do lado do expositor de acessórios levou a mão à boca, como se tivesse presenciado um desastre. Um senhor mais velho balançou a cabeça devagar, desaprovando, mas sem coragem de falar. Um homem jovem, que estava mexendo no celular, levantou os olhos e ficou olhando por tempo demais, como se estivesse escolhendo entre gravar também ou simplesmente ir embora. Ninguém falava, mas todo mundo estava vendo. E ver, às vezes, é o começo de uma mudança, ou o começo de um remorso. Leandro tentou disfarçar. Começou a mexer no computador, abriu telas que não precisava abrir, chamou um nome qualquer para parecer ocupado. Márcio foi buscar uma garrafa d'água, ofereceu para um cliente, tentou ocupar as mãos. Pequenas manobras para tirar o foco do que estava acontecendo. O problema é que o foco não era uma cena isolada. O foco era a verdade crua. Um homem negro sendo tratado como se não pudesse estar ali legitimamente. Eu permaneci. E enquanto eu permanecia, eu percebia como o julgamento silencioso crescia. Só que agora não era eu o julgado. Eram eles. Era o comportamento deles. Eram as palavras deles. Era o jeito deles de me olhar. A loja inteira parecia ter entrado num modo estranho. Um modo em que cada gesto virava evidência.
Cada frase virava registro, cada risinho virava culpa. Camila continuava gravando, sem tremor, sem pressa, e eu pensei, com uma mistura de gratidão e tristeza, como é raro alguém fazer isso, como a maioria prefere olhar para o lado, como a maioria prefere dizer não é comigo. E como, ainda assim, é uma única pessoa, uma única testemunha que pode mudar o rumo de uma história inteira. Eu não disse nada para ela, não fiz sinal, não precisava. A presença dela ali já era uma resposta que não gritava, mas deixava claro, eu vi. E quando alguém vê de verdade, o agressor começa a se preocupar com as consequências. E foi nesse exato ponto que eu soube. A virada tinha começado, não com dinheiro, não com autoridade, mas com algo simples, humano e raro. Alguém que decidiu não ser cúmplice do silêncio. Agora me diz você, se estivesse ali, vendo um homem ser humilhado e discriminado pela cor, o que você faria? Você ficaria em silêncio para evitar confusão? Ou faria alguma coisa para impedir que a injustiça passasse como se fosse normal? Comenta aqui, de verdade. Eu quero ler. Eu percebi o momento exato em que o barulho da loja começou a morrer. Não porque alguém pediu silêncio, mas porque a cena tinha ido longe demais para continuar fingindo normalidade. Os teclados pararam de bater. As conversas paralelas se dissolveram no ar. Até o ar-condicionado parecia mais alto agora. Foi nesse intervalo, nesse espaço estranho entre o que já tinha acontecido e o que ninguém esperava que eu fizesse, que eu decidi agir. Eu abri a pasta com calma, sem pressa, sem gesto dramático, porque aquilo não era um contra-ataque emocional, era um fato. Um fato que existia antes daquela frase de deboche, antes dos risos, antes dos olhares atravessados. Um fato que não precisava da aprovação de ninguém ali. Eu tirei o envelope como quem tira um documento comum, desses que não pedem licença para existir. E enquanto eu fazia isso, eu senti algo mudar nos rostos ao redor. Um primeiro sinal de dúvida. Um microsegundo de "e se?". Rafael tentou manter a postura. Tossiu, ajeitou o peso no corpo. Mas os olhos dele, que antes me percorriam com superioridade, agora estavam presos no envelope. Não porque ele soubesse o que era, mas porque pela primeira vez desde que eu entrei ali, ele não tinha certeza de nada, e quando o preconceito perde a certeza, ele fica exposto. Eu coloquei o envelope sobre o balcão. Não empurrei. Não joguei, apenas deixei ali e pedi com a mesma voz que usei desde o início, sem elevação, sem ironia. Eu preciso da nota fiscal pró forma, pagamento à vista. Fiz uma pausa curta, só o suficiente para que todos ouvissem. 3.100.000 reais. O silêncio que caiu não foi comum. Foi um silêncio pesado, quase físico. Um silêncio que encosta na pele. Eu vi o sorriso de Rafael desaparecer, como se alguém tivesse apagado com a mão. Vi Leandro arregalar os olhos, rápido demais para fingir que não tinha ouvido. Vi Márcio engolir seco, o pomo de Adão subindo e descendo, como quem tenta reorganizar o próprio mundo interno em segundos. Ninguém riu, ninguém comentou, ninguém teve coragem de fazer piada, porque agora o jogo tinha mudado. Não por dinheiro em si, mas pelo choque de realidade. O mesmo homem negro que eles tinham reduzido a esse tipo de cliente, a olhar apenas, a sem perspectiva, estava ali pedindo algo que desmontava toda a narrativa construída em cima da minha cor. O racismo, quando confrontado com fatos, não reage com argumento. Ele reage com silêncio. Eu senti os olhares mudarem de direção. Não era mais desconfiança, era incredulidade, era o desconforto de perceber que o julgamento foi feito cedo demais, rápido demais, baseado na coisa errada. Um cliente deu um passo para o lado, como se quisesse enxergar melhor. Outro inclinou a cabeça, tentando entender onde tinha errado na leitura. Porque é isso que acontece quando a verdade aparece. As pessoas começam a revisar o que acharam que sabiam. Rafael pigarreou, abriu a boca, fechou, abriu de novo.
Perguntou se eu tinha certeza. A pergunta saiu fraca, sem convicção. Eu respondi com um aceno simples de cabeça. Não havia o que discutir. Não havia barganha. Não havia provocação. Havia apenas a constatação de que tudo o que tinham projetado em mim estava errado. Leandro tentou recuperar algum controle da situação. Pegou o envelope, olhou rápido, como se pudesse encontrar ali uma falha, um detalhe que salvasse o orgulho ferido. Não encontrou, porque não era encenação, não era blefe, não era resposta ao racismo, era algo que existia independentemente dele. E isso é o que mais machuca quem discrimina. Perceber que o mundo do outro não gira em torno do seu preconceito. A loja parecia suspensa no tempo. Aquele julgamento silencioso que antes recaía sobre mim, agora tinha mudado de alvo. Não por vingança, por consequência. Eu não precisei apontar o erro de ninguém. O erro estava ali, evidente, escancarado na diferença entre como me trataram antes e como agora começavam a me olhar. Camila continuava no canto. Eu não olhei para ela, mas sabia que ela estava ali. E saber disso reforçava algo importante. Aquela virada não era só minha, ela estava sendo testemunhada, registrada, guardada. E de repente, os gestos dos vendedores ficaram cuidadosos demais. A linguagem mudou. O tom ficou formal, um formal apressado, quase desesperado, de quem tenta corrigir um passado recente que não tem como apagar. Claro, senhor, vamos providenciar. O senhor veio atrasado, veio torto, veio como remendo, mas veio. E eu percebi como o respeito, quando nasce do medo de exposição, soa diferente do respeito verdadeiro. Ainda assim, eu aceitei. Porque a lição não estava em humilhar de volta. Estava em deixar que cada um ali sentisse o peso da própria atitude. Eu não senti triunfo, senti clareza. Clareza de que, se eu não tivesse sustentado o silêncio antes, talvez nunca chegasse a esse ponto. Clareza de que, se eu tivesse reagido como esperavam, a história teria outro final. E clareza de que a verdade não precisa gritar quando ela é sólida. Ela só aparece, e quando aparece, muda tudo ao redor. Os vendedores empalideceram não pelo valor, mas pela consciência tardia, pela percepção de que a cor da minha pele os levou a uma leitura errada, injusta, pequena, pela vergonha de perceberem que o erro não foi técnico, foi moral. E ali, naquele balcão, com um envelope simples, separando duas versões da mesma história, eu vi o preconceito colidir com a realidade de forma brutal, sem espetáculo, sem discurso, apenas com fatos. Quando o silêncio caiu daquele jeito, eu senti que a loja inteira estava esperando uma coisa de mim. Não o dinheiro, não o comprovante. Estavam esperando uma explicação que fizesse sentido para a cabeça deles. Porque, no fundo, o choque não era o valor. O choque era eu. Um homem negro, de pé, sereno, falando em milhões com a mesma calma de quem pede um copo d'água. Eles queriam entender de onde eu tinha vindo, por que eu estava ali, o que eu estava fazendo naquele lugar. E eu percebi, com uma clareza fria, que uma parte deles ainda procurava um jeito de encaixar minha existência numa narrativa que não fosse digna. Eu podia ter deixado no ar. Podia ter seguido o procedimento e ido embora com a compra feita e deixado aquela gente com a própria vergonha. Mas eu não estava ali só por mim. Eu nunca estive. Eu olhei para o envelope, depois para os olhos de Rafael e senti uma coisa antiga se mover dentro do peito. Não era raiva, era memória. E memória, quando encontra o cenário certo, vira verdade que precisa ser dita. Eu não falei alto. Não fiz discurso. Eu só disse com a voz firme e sem tremor: isso aqui não é para ostentar. Eles pararam. Até quem estava distante se aproximou um pouco, como se o ar puxasse todo mundo para perto. Eu senti os olhares presos em mim de outro jeito agora. Não mais com deboche, com curiosidade e um tipo de cautela, como se cada palavra minha pudesse virar sentença. E talvez pudesse mesmo. Eu vim comprar uma frota. Eu deixei a frase cair simples, concreta, sem enfeite.
Uma frota para um projeto de educação rural, para comunidades quilombolas. Eu vi a reação atravessar o rosto deles como uma sombra. Uns entenderam na hora, outros demoraram um pouco, como se o cérebro precisasse de tempo para aceitar que aquilo era maior do que a loja, maior do que o carro, maior do que o preconceito que tinham despejado em cima de mim. Eu continuei, devagar. Eu não estou aqui para provar que eu posso. Eu estou aqui porque eu prometi. E quando eu disse prometi, eu senti a presença dela comigo como se tivesse ocupado um espaço real ao meu lado. Minha mãe. O nome dela não precisava estar escrito na parede para ser sentido. Eu vi a imagem dela com nitidez, não como lembrança dramática, mas como verdade quieta. Ela com o avental manchado de comida, o cabelo preso, as mãos cansadas de tanto servir. Merendeira de escola pública. Uma mulher negra que passou a vida inteira sendo tratada como invisível e ainda assim alimentando crianças como quem alimenta futuro. Eu cresci vendo a fé dela trabalhar junto com a dignidade. Não era fé de show. Era fé de acordar cedo, pegar ônibus lotado, voltar tarde e ainda assim deixar a casa com cheiro de café. Era fé de olhar para mim e dizer: nunca abaixa a cabeça para ninguém, meu filho. Porque quem se abaixa demais, um dia não lembra mais como é ficar de pé. Ela dizia isso sem teatralidade. Dizia como quem ensina um segredo de sobrevivência. E eu vi minha mãe passando por racismo de um jeito que dói mais, porque é cotidiano. O segurança que seguia ela no mercado. A atendente que falava com ela como se ela fosse sempre ignorante. A diretora que elogiava a comida, mas nunca chamava pelo nome. Ela era sempre a moça da merenda, como se a pessoa dela não existisse, como se a cor dela a deixasse sempre no fundo. Teve um dia que me marcou. Eu era mais novo e fui buscar minha mãe depois do expediente. Ela estava saindo pela porta dos fundos da escola, porque a entrada da frente era para professores e visitantes. Eu lembro disso como se fosse hoje. A porta dos fundos, a sombra. A ideia silenciosa de que gente como ela não devia atravessar a mesma passagem que os outros. E ela saiu com a marmita vazia e um olhar firme que eu não entendi na hora. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu apenas: tá, meu filho, tá tudo certo. Mas a voz veio com um cansaço que não era físico. Era um cansaço de existir num mundo que tenta te reduzir. Algum tempo depois, já com a saúde dela mais frágil, ela me chamou e falou de um jeito simples, direto, como sempre. Disse que o sonho dela era ver as crianças de onde ela veio estudando de verdade, sem precisar andar horas no barro para chegar numa sala improvisada. Falou das comunidades quilombolas, falou do interior, falou do que o Brasil finge não enxergar. E então, ela segurou minha mão e disse: se um dia você tiver condição, não deixa isso morrer. Eu não respondi com promessa naquele instante. Eu só segurei a mão dela e fiquei em silêncio, porque tem promessas que a gente faz sem palavras, a gente faz no peito e carrega. Quando ela se foi, eu fiquei com essa frase martelando dentro de mim como se fosse um compromisso escrito. Eu não queria que a história dela terminasse na porta dos fundos. Eu não queria que a dignidade dela fosse lembrada só por quem conviveu com ela. Eu queria transformar aquela vida inteira de resistência em algo que abrisse caminho para outras pessoas negras não serem tratadas como se estivessem sempre pedindo favor. Então eu trabalhei, juntei, planejei. Aprendi a lidar com números, com contratos, com estrada, com risco. Não para virar exemplo, não para ser aceito em lugares onde ninguém queria me ver, mas para cumprir. E o que estava acontecendo ali, naquela concessionária, era como se o mundo estivesse testando se eu ia romper comigo mesmo, se eu ia deixar que o preconceito deles me tirasse do eixo, se eu ia responder com raiva e perder a chance de fazer o que eu vim fazer. Por isso eu aguentei, por isso eu fiquei de pé quando eles riram, por isso eu respirei quando me chamaram de esse tipo. Por isso eu pedi o gerente sem gritar,
Porque eu não estava defendendo meu orgulho. Eu estava defendendo uma promessa feita com amor e fé. E promessa assim não se protege com escândalo. Se protege com firmeza. Eu vi o rosto de alguns clientes mudar quando entenderam. Não era pena, era percepção. A percepção de que o preconceito deles tinha sido lançado em cima de alguém que carregava uma história grande demais para caber naquele balcão. A percepção de que o dinheiro não era a virada principal. A virada principal era o sentido. Eu olhei para a loja e senti uma vontade tranquila de dizer uma coisa que eu aprendi com minha mãe. Dignidade não faz barulho. Dignidade permanece. E eu permaneci. Eu mal terminei de falar da promessa quando eu senti o ambiente endurecer de um jeito diferente. Não era mais aquela tensão do deboche, era tensão de consequência. Um tipo de silêncio que anuncia chegada. Leandro, que até então tentava parecer ocupado, ficou imóvel com a mão no teclado. Márcio parou no meio de um passo, como se o corpo dele tivesse entendido antes da cabeça que alguma coisa grande estava prestes a acontecer. Rafael ainda tentava sustentar a expressão neutra, mas o maxilar dele travava e destravava, nervoso, como quem mastiga o próprio orgulho. Foi quando a porta de vidro abriu, não com pressa, com autoridade. O som da porta não foi alto, mas cortou a loja inteira. Eu vi os olhares se virarem ao mesmo tempo, como se alguém tivesse puxado um fio invisível. Um homem entrou com passos firmes, camisa bem passada, postura de quem não precisa pedir licença para nada. Não era só presença física, era presença social. Aquele tipo de presença que muda o jeito que as pessoas respiram. Otávio Brandão Meireles, o dono. Eu reconheci pelo rosto, mas principalmente pelo efeito. A maneira como os funcionários se endireitaram, como se o corpo deles já tivesse um modo automático para quando ele aparece. O burburinho morreu de vez. Até os clientes se afastaram um pouco, instintivamente, como quem pressente que está prestes a testemunhar alguma coisa que não dá para desver. Otávio olhou ao redor uma única vez. E eu vi, antes mesmo de ele falar, que ele percebeu que a loja não estava em rotina. Ele tinha aquele olhar de quem lê gente, não só números. O olhar dele passou por Rafael, por Leandro, por Márcio e parou em mim. E foi nesse instante que o poder mudou de lado sem nenhuma palavra, porque o rosto dele mudou. 1 segundo apenas. Um reconhecimento imediato, quase involuntário, que escapou do controle. Ele não olhou para mim como olhou para os funcionários. Ele olhou para mim como quem já conhece minha história, ou pelo menos sabe meu nome com peso real. E pela primeira vez desde que eu entrei ali, alguém não me mediu pela cor da minha pele. Me reconheceu. Josué, a voz dele veio baixa, surpresa sincera, como se ele não esperasse me ver ali, mas ao mesmo tempo como se a minha presença fizesse sentido. Eu respondi com um aceno curto, sem me adiantar, sem tentar me aproximar. Eu não precisava correr atrás de respeito. A cena já estava se rearrumando sozinha. Rafael tentou falar antes. Esse é o reflexo de quem sente o chão escapar. Tentar controlar a narrativa. Seu Otávio, a gente já está resolvendo aqui, foi só um. Ele travou. Porque não tinha palavra boa para colocar no lugar de racismo. Foi só um mal-entendido. Mal-entendido é quando duas pessoas se escutam errado. O que aconteceu ali foi escolha. Otávio levantou a mão, pedindo silêncio. Não foi gesto agressivo. Foi gesto de comando. Rafael calou na hora. Leandro abaixou os olhos, Márcio engoliu seco. A loja inteira parecia prender o fôlego. Otávio deu mais 2 passos e ficou a uma distância respeitosa de mim. Olhou para o envelope no balcão, olhou para a pasta, olhou de novo para mim. E então perguntou direto, sem rodeios: o que aconteceu aqui? Eu senti o peso da pergunta cair não sobre meus ombros, mas sobre os deles. Porque agora existia uma autoridade que não estava ali para rir, estava ali para apurar. E eu vi
o arrependimento crescer nos rostos como uma maré. Não um arrependimento bonito, não um arrependimento moral. Um arrependimento de quem percebe que a porta que protegia a covardia se abriu. Eu falei com calma, a mesma calma que me sustentou desde o começo. Eu entrei para comprar uma frota, pedi atendimento e fui recebido com deboche. Fiz uma pausa curta, suficiente para que todos ouvissem. A frase foi: "Vamos ver se passa no crédito." Outra pausa. E depois vieram as piadas, as insinuações. E a certeza de que eu não era cliente por causa da minha cor. Eu não precisei enfeitar, não precisei dramatizar. A verdade, quando dita com precisão, faz o resto. E eu vi Otávio reagir por dentro. Um endurecimento no olhar. Um olhar que por um instante não era de empresário. Era de homem envergonhado pelo que acontece dentro do próprio espaço. Ele virou lentamente para Rafael. O movimento foi suave, mas a tensão que ele carregava era de ferro. "Você disse isso?" Rafael tentou sorrir. Aquele sorriso de emergência, o sorriso do "foi brincadeira." "Seu Otávio, foi só uma forma de falar. Sabe como é? Procedimento. A gente precisa analisar. Procedimento." Otávio repetiu a palavra como quem prova o gosto e acha amargo. "Você chama de procedimento olhar para um homem negro e decidir que ele não tem crédito antes de perguntar o nome?" A pergunta não precisava de resposta. Era acusação. E a loja inteira entendeu. Leandro tentou entrar no meio, como quem tenta dividir culpa para aliviar peso. "A gente só é que às vezes aparece gente pra..." Ele parou. A frase morreu na garganta. Porque ele percebeu tarde demais que estava prestes a repetir o mesmo preconceito, só que com palavras mais polidas. Otávio olhou para ele como quem corta um fio. "Às vezes aparece gente para quê?" A voz dele ficou mais fria. "Para ser humilhada? Para servir de piada? Para vocês se sentirem maiores diminuindo alguém pela cor?" O ar dentro da loja virou um bloco. Eu senti o desconforto de todo mundo. Clientes, funcionários, até quem não tinha falado nada, porque quando a autoridade expõe o que era escondido, a vergonha se espalha como luz acesa em quarto escuro. Otávio voltou os olhos para mim, e ali o tom dele mudou, ficou humano. "Josué, eu conheço o seu trabalho, eu sei o que você faz, sei dos projetos, sei do interior, sei de onde isso vem." Ele respirou fundo. "E eu peço desculpas. Não por educação, por responsabilidade." Eu ouvi as palavras e senti algo apertar no peito. Não era alívio total. Era aquele sentimento estranho de quem vê o mundo por um segundo reconhecer a própria falha. Porque não era só minha história ali. Era a história de muita gente que nunca chega nesse ponto, nunca encontra a autoridade certa, nunca tem a chance de ser reconhecida. Otávio então se virou novamente para os funcionários. E a diferença no tom foi nítida. Agora era comando, era consequência. "A partir de hoje vocês não representam mais esta empresa do jeito que ela precisa ser representada." Ele não gritou. E justamente por não gritar, a frase ficou mais pesada. "Rafael, você vai sair do atendimento agora. Leandro, Márcio, vocês também. E ainda hoje, nós vamos formalizar isso." Rafael empalideceu. Leandro abriu a boca, fechou. Márcio só baixou a cabeça. O poder tinha mudado de lado de forma absoluta. A mesma gente que minutos antes se sentia dona do ambiente, agora parecia pequena, encurralada pela própria conduta. E eu vi com clareza a inversão moral acontecendo. Não era eu quem precisava provar nada. Eram eles que agora precisavam encarar o que fizeram. O preconceito, que antes estava confortável, virou réu. E naquele tribunal silencioso, a sentença não vinha de um discurso bonito. Vinha da exposição crua, da verdade dita em voz calma, da autoridade que decidiu não varrer para debaixo do tapete. Otávio respirou, olhou ao redor e falou alto o suficiente para clientes ouvirem. "Aqui ninguém vai ser tratado diferente por ser negro.
E se alguém achar que isso é normal, não tem lugar aqui. Houve um silêncio depois dessa frase. Um silêncio diferente, não de medo, de reconhecimento. Um tipo de silêncio que transforma. Eu senti os olhares mudarem de novo. Agora não era curiosidade, era respeito. E respeito de verdade, quando chega, não faz barulho. Ele só reorganiza o espaço. Eu fiquei ali, firme, e percebi que, às vezes, a justiça não vem como espetáculo. Ela vem como inversão. Como alguém que finalmente olha para o erro e diz, chega. E agora eu quero te perguntar uma coisa bem simples. Você acredita que o tempo sempre revela quem está certo? Que cedo ou tarde o caráter aparece e a verdade encontra um jeito de se impor? Comenta aqui embaixo o que você pensa. Depois que a frase de Otávio ficou no ar, aqui ninguém vai ser tratado diferente por ser negro. Eu senti um tipo de silêncio que eu não estava acostumado a ver em lugares como aquele. Não era mais o silêncio de deboche, nem o silêncio de medo. Era um silêncio de vergonha real, aquela vergonha que desarma o corpo, que deixa as mãos sem saber onde ficar. Eu vi isso acontecer nos rostos, nos ombros, no jeito como os 3 vendedores evitaram se encostar em qualquer coisa, como se até o balcão tivesse virado testemunha. Otávio não fez cena. Ele apenas respirou fundo, como quem segura um peso e decide não largar no chão para outra pessoa carregar. E então, ele olhou para mim de novo, com a voz baixa, sóbria, quase dura de tanta honestidade. Josué, eu vou corrigir isso do jeito certo, na sua frente, na frente de todo mundo. Aquilo me atravessou de um jeito estranho, porque eu já tinha ouvido pedidos de desculpa antes. Pedidos rápidos de conveniência, pedidos que só existem para encerrar assunto. Mas ali, naquele instante, a desculpa vinha acompanhada de consequência. E consequência muda tudo. É aí que você sabe se o arrependimento é verdadeiro ou só maquiagem. Otávio se virou para o balcão e pediu que chamassem o setor administrativo. Uma funcionária apareceu, nervosa, com um bloco de anotações. Ele falou firme, sem agressividade, mas sem espaço para interpretação. A comissão dessa venda não vai para quem humilhou um cliente. Se alguém acha normal tratar um homem negro dessa forma, não merece ser recompensado por isso. Ele não precisou citar o nome. Rafael já estava pálido, e o mais duro não era o dinheiro perdido, era o espelho. Era perceber diante de todo mundo que o que ele fez tinha nome, tinha peso e agora tinha preço. Eu vi o olhar de Rafael mudar. No começo, ele parecia tentar se defender por dentro, como se procurasse desculpas no ar. Mas, sem ter onde se apoiar, o rosto dele começou a cair. Aquela arrogância ficou sem solo. Leandro e Márcio, do lado, pareciam menores do que antes. Não porque alguém os encolheu, mas porque a verdade faz isso. Ela tira o teatro e deixa a pessoa nua, sem o papel que a protegia. Rafael deu um passo para a frente. Só um. Parou. Eu senti que ele queria dizer alguma coisa, mas não sabia como. Ele olhou para Otávio, depois para mim, depois para o chão. Quando falou, a voz veio mais baixa do que eu esperava. Sem graça, sem ironia. Eu peço desculpas. E fez uma pausa, como se aquilo doesse na garganta. Eu fui desrespeitoso. Eu fui preconceituoso. A palavra preconceituoso ali, dita por ele, foi como um nó desatando. Porque tem gente que pede desculpa sem nomear o erro. E quando não nomeia, não aprende. O nome é o começo da cura. Eu não senti alegria. Eu senti um alívio frio, o tipo de alívio que não apaga a humilhação, mas coloca ela no lugar certo. Não em mim, mas nele. Leandro se aproximou depois, com a boca seca. Ele tentou falar e falhou na primeira tentativa. Engoliu, respirou e disse: Eu também, eu entrei na onda, eu vi e eu participei. A frase saiu simples, dura, sem justificativa. Márcio, por último, apenas levantou os olhos, segurando o desconforto. Eu me envergonho, de verdade. E naquele momento eu percebi algo raro.
O ambiente todo estava aprendendo em tempo real. Não por palestra, não por cartaz na parede, mas por uma situação que tinha saído do controle e agora precisava ser enfrentada com verdade. A vergonha alheia dos clientes se transformou em um tipo de atenção respeitosa. Não era curiosidade, era presença. Era o reconhecimento de que aquilo estava virando um marco, uma linha sendo traçada. Otávio então pediu licença e falou alto o suficiente para a loja inteira ouvir. Não foi discurso longo, foi direto, como deve ser. O que aconteceu aqui hoje foi racismo, e isso não é aceitável. A empresa vai fazer um pedido formal de desculpas e vai tomar medidas reais, treinamento obrigatório, revisão de conduta e responsabilização. E isso começa agora. Ele olhou para os funcionários. Agora mesmo. A palavra agora ali foi importante, porque muita gente promete mudança para amanhã. Amanhã é o lugar onde a culpa descansa. Agora é onde a justiça trabalha. Eu vi Camila no canto. Ela baixou o celular, mas não guardou. Ela parecia respirar mais leve, como se finalmente o ar tivesse encontrado um sentido. E eu pensei que, às vezes, basta uma pessoa registrar para o mundo parar de fingir. Às vezes, basta uma pessoa não desviar os olhos para o resto, perceber que está olhando para uma injustiça. Otávio voltou ao balcão e, de forma quase cerimonial, pediu que providenciassem a nota fiscal pró forma ali mesmo, na hora, com prioridade. Não por privilégio, por reparação. Ele pediu que eu fosse atendido por um vendedor sênior que não tinha participado da humilhação. E antes de qualquer coisa, ele fez um gesto simples. Puxou uma cadeira, colocou na minha frente. Por favor. Aquele gesto tão pequeno carregava um mundo. Porque minutos antes, eu era tratado como alguém que não merecia nem atenção. Agora, alguém estava reconhecendo com um ato silencioso que eu tinha direito ao básico. Respeito. Eu não sentei por fraqueza. Eu sentei porque entendi que a reparação também acontece quando você permite que o outro faça o mínimo certo. Enquanto o atendimento era reorganizado, eu vi Rafael parado, sem saber o que fazer com as mãos. E eu senti, pela primeira vez, que ele estava enxergando a minha cor de um jeito que não era ameaça. Era humanidade. Não vou romantizar. Não vou dizer que tudo se conserta em um dia. Mas eu vi o começo de uma transformação. Aquela que acontece quando alguém é forçado a olhar para o próprio erro sem a proteção do "foi só brincadeira". Otávio pediu que a funcionária redigisse um pedido público de desculpas formal, com meu nome, com a descrição do ocorrido e com o compromisso de mudança. Ele não pediu para eu deixar quieto. Não pediu para eu entender. Ele não quis varrer, ele quis reparar. E eu senti ali uma cura simbólica acontecendo, não porque a dor desapareceu, mas porque a dor foi reconhecida como injustiça e não como destino do meu corpo negro. A compra foi finalizada com condições especiais, não como desconto para me calar, mas como reparação concreta. Um gesto que dizia: você foi ferido aqui dentro e nós vamos assumir isso com ações. Eu assinei com calma. E enquanto eu assinava, eu percebi os olhos em cima de mim de um jeito novo. Não mais para me medir, mas para aprender. Eu levantei devagar, com a pasta na mão, e olhei para Otávio. Obrigado por corrigir. Eu não disse por me atender, porque me atender era obrigação. Corrigir ali era escolha. Ele assentiu com um peso no rosto, o mínimo que eu podia fazer, e foi nessa hora que eu entendi. A verdadeira virada de valores não é quando alguém descobre que você tem dinheiro. É quando alguém reconhece que errou por causa da sua cor e decide mudar. Não para parecer bom, mas para ser justo. É aí que a injustiça começa a cicatrizar por dentro. Quando a caneta riscou o último traço no papel, eu senti como se o ar finalmente tivesse voltado a circular. Não porque tudo tinha sido resolvido por mágica, mas porque a tensão, aquela tensão de humilhação, tinha perdido o alimento. Ela não tinha mais onde se apoiar.
O deboche não cabia mais ali. A superioridade fingida tinha sido desmascarada. E mesmo assim, eu não senti vontade de devolver na mesma moeda. Eu só senti vontade de seguir inteiro. Eu assinei com calma, devagar, sem teatralidade. A assinatura foi quase um gesto de silêncio, como se eu dissesse com o corpo o que não precisava dizer com a boca. Eu não vim aqui para brigar. Eu vim cumprir. Eu vim honrar. Eu vim respeitar uma promessa. Isso era maior do que qualquer orgulho ferido. Eu vi Rafael de canto de olho, parado, sem saber onde colocar as mãos. Vi Leandro tentando parecer ocupado, mas sem conseguir esconder que estava desconcertado. Vi Márcio com os olhos baixos. E pela primeira vez, eu percebi algo que muita gente não entende. O arrependimento real não é bonito. Ele é constrangedor. Ele é desconfortável. Ele tira a pessoa do personagem e deixa só o humano, com suas falhas expostas. O impulso de revidar passou perto de mim como uma sombra antiga, mas não ficou. Eu conheço essa sombra. Ela vem quando a gente quer provar que não é fraco, que não aceita, que não engole. Só que existe uma diferença enorme entre engolir e escolher não revidar. Engolir é deixar o erro do outro morar dentro de você. Não revidar é não permitir que o erro do outro te transforme em alguém que você não quer ser. Eu levantei a cabeça e olhei para Otávio. Ele estava sério, como quem carregava o peso do que tinha acontecido. Eu não precisei dizer muito, eu só agradeci com educação. Obrigado. Não foi um obrigado de submissão, foi um obrigado de quem reconhece uma reparação. Eu senti que aquilo, simples assim, desmontava mais do que qualquer frase de efeito, porque o que mais enfraquece a injustiça é quando ela não consegue arrancar de você o que ela queria roubar. Eles queriam me tirar a calma, queriam me tirar o controle, queriam me tirar o direito de existir ali com dignidade. E eu mantive o tom, mantive a postura, mantive o respeito. E isso, para quem se alimenta de humilhação, é um golpe silencioso. Eu olhei ao redor e percebi que os clientes já não estavam apenas observando. Alguns pareciam aprender. Uma mulher me encarou por um segundo e assentiu de leve, como se dissesse, eu vi. Um senhor mais velho respirou fundo, como se finalmente tivesse coragem de admitir para si mesmo que aquilo não era normal. E eu entendi que a lição não estava em eu sair dali vencedor. A lição estava em eu sair dali sem perder a essência. Eu peguei minha pasta e a segurei firme, não por tensão, por simbolismo. Aquilo era mais do que documento. Era caminho, era promessa, era história. Eu não deixei que o momento me roubasse a humanidade. E isso é difícil. Porque quando alguém te humilha por ser negro, o mundo parece querer te empurrar para dois extremos. Ou você explode e vira ameaça, ou você se cala e vira conformado. Eu não fui nenhum dos dois. Eu fui inteiro. Eu caminhei até a porta de vidro e senti a diferença no som dos passos. Antes, cada passo meu parecia ser julgado. Agora, cada passo parecia ser respeitado. Não por eu ter dinheiro, mas por eu ter permanecido de pé, sem esmagar ninguém. Eu ouvi um com licença, vindo de um lugar que, minutos antes, só tinha riso. Eu ouvi um boa tarde verdadeiro. E eu percebi como o respeito, quando vem do reconhecimento humano, tem outro peso. Na porta eu parei por um instante, só um instante, e olhei para dentro da loja. Não para procurar revanche, para registrar, para lembrar, para não fingir que não aconteceu. Eu senti uma paz firme, aquela paz que não é calma de quem esquece, mas de quem entende que não precisa se sujar para provar nada. Eu saí, e o vidro se fechou atrás de mim com um som suave, quase como um ponto final. Mas não era fim, era só o encerramento daquele capítulo de tensão. O resto ainda estava vivo, pulsando, seguindo comigo. A dignidade não é uma cena, é um jeito de caminhar. Meses depois, quando eu vi meu nome aparecer num rodapé de reportagem, eu demorei alguns segundos para entender que aquilo era real. Não era vaidade.
Era estranhamento mesmo, porque a vida inteira eu me acostumei a existir sem ser notado, ou sendo notado do jeito errado. E naquela manhã, a manchete não falava do homem negro suspeito. Não falava do homem negro fora do lugar. Falava da entrega de uma frota para escolas rurais, falava de crianças chegando mais cedo, falava de professoras que antes caminhavam quilômetros no barro e agora tinham transporte seguro. Falava de educação como coisa concreta, não como promessa de campanha. Eu não assisti a reportagem inteira de primeira. Parei no meio, respirei e pensei na minha mãe. Pensei no avental dela, pensei na porta dos fundos, pensei no jeito como ela segurava minha mão quando dizia para eu não abaixar a cabeça. E sem precisar dizer nada, eu senti como se ela tivesse recebido de volta uma parte do que o mundo tentou tirar dela. A entrega da frota aconteceu num pátio simples, chão batido, um sol forte de fim de manhã, nada de palco grande, nada de luz de show. Só a realidade fazendo sentido. Quando os carros estacionaram em fila, eu vi crianças correndo ao redor, curiosas, rindo, tocando na lataria, como se aquilo fosse uma coisa impossível. E por um instante, eu voltei para aquele balcão da concessionária, para aquele "vamos ver se passa no crédito", dito com desprezo por causa da minha cor. A lembrança veio como choque curto, mas não doeu igual, porque agora eu via o resultado. Eu via o porquê. As professoras me abraçaram sem cerimônia. Uma delas, mãos calejadas, me disse baixinho que já tinha perdido aluno por falta de transporte, que já tinha chegado atrasada tantas vezes que parecia normal, que já tinha visto criança desistir de estudar porque o caminho era mais pesado do que a vontade. E eu senti um nó no peito, não de tristeza, de consciência. A gente fala de racismo como se fosse só palavra e olhar, mas ele vira estrada ruim, vira sala vazia, vira futuro atrasado. E naquele dia eu tinha a sensação de que estávamos empurrando um pedacinho desse peso para longe. A imprensa regional veio, tirou foto, perguntou do projeto, perguntou do investimento, perguntou do motivo. Eu respondi com o mesmo tom de sempre: não é status, é promessa. E curiosamente, quanto mais eu repetia isso, mais eu percebia que as pessoas entendiam. Não por pena, por respeito, porque promessa, quando vira ação, muda o jeito que o mundo te olha. Com o tempo, meu nome começou a circular por motivos certos. Chamaram para falar em eventos de educação inclusiva, me pediram conselho para levar projetos parecidos para outras áreas, e eu sempre voltava ao essencial. Dignidade não é grito, é caminho. O projeto cresceu devagar, sem explosão, mas firme. Começou com uma frota e virou rede de apoio, material escolar, formação de professores, biblioteca móvel. As coisas boas têm esse comportamento estranho. Quando nascem da intenção certa, elas encontram lugar para crescer. E do outro lado, a Araguaia Prime Motors também mudou, e eu soube disso por gente que nem me conhecia. A loja implementou política de atendimento, treinamento obrigatório, revisão de conduta e, principalmente, começou a se preocupar com aquilo que antes ignorava. O que acontece quando o preconceito é tratado como brincadeira? A história daquele dia virou referência interna, não como propaganda, como alerta, um espelho para não repetir. Eu ouvi que Rafael não ficou, ou ficou sem espaço. E isso não me trouxe alegria. Me trouxe a confirmação de que ações têm consequências. Leandro e Márcio também sumiram do atendimento por um tempo. A vida foi colocando cada um no lugar que escolheu. Karma não é magia, é colheita, é resultado. E eu, homem negro que naquele dia fui reduzido a esse tipo de cliente, meses depois estava vendo crianças chegarem na escola com segurança. Estava vendo professoras sorrirem sem pressa. Estava vendo comunidades quilombolas sendo tratadas com a seriedade que sempre mereceram. Eu não construí isso sozinho, eu sei. Mas eu ajudei a empurrar a porta. E às vezes é só disso que a gente precisa. Empurrar uma porta que disseram que era proibida para nós.
Se essa história te deixou com esperança, comenta aqui uma coisa bem simples. Você acredita que o bem sempre volta de forma multiplicada? Que quando a gente planta com intenção limpa, a vida devolve em forma de caminho aberto? Eu quero saber o que você acredita. Quando tudo se assentou dentro de mim, eu voltei àquele mesmo lugar pela última vez. Não para reviver a dor, mas para encerrar o ciclo. A Araguaia Prime Motors já não era o cenário da humilhação. Era apenas um ponto no caminho. As portas de vidro se abriram com o mesmo som de antes, mas o peso era outro. Alguns olhares me acompanharam em silêncio, não por curiosidade, mas por reconhecimento. Não houve aplausos exagerados, apenas gestos pequenos, contidos, respeitosos. E isso bastou. Eu entrei no carro. Ajustei o retrovisor com calma, como quem se certifica de que o passado ficou no lugar certo, atrás. Respirei fundo. Não havia nada a provar, nada a disputar. A justiça não precisa de palco quando ela cumpre seu papel. Ela só precisa acontecer. E aconteceu. Enquanto o carro seguia, eu senti uma paz firme, dessas que não dependem do que os outros pensam. A paz de quem permaneceu íntegro quando foi testado. A paz de quem transformou uma ferida em caminho. O aprendizado ficou no ar, invisível e presente. O preconceito grita, mas a dignidade sustenta. O deboche tenta diminuir, mas a verdade amplia. O silêncio, quando é escolha, pode ser mais forte que qualquer resposta. Eu pensei nas crianças chegando à escola, nas professoras sorrindo sem pressa, na promessa cumprida. Pensei em quantas histórias como a minha ficam pelo meio do caminho, esperando uma virada que nem sempre vem. E desejei que essa tivesse servido de farol, não para me exaltar, mas para lembrar que justiça e destino caminham juntos quando a gente não se abandona. Segui, porque desta vez o caminho pertencia a quem nunca foi aceito apenas por ser negro. Pertencia a quem ficou de pé. Pertencia a quem escolheu respeito. Se essa história te tocou, curte o vídeo. Comenta o que você sentiu ao longo do caminho. Compartilha com alguém que precisa lembrar que a dignidade encontra saída. E se inscreve no canal para continuar acompanhando outras histórias de justiça e destino. Histórias que não fazem barulho, mas mudam tudo.